Nós estamos recebendo aqui hoje no Jornal 100 o diretor do PROCON, Sidney Jardim. E o convite feito diretamente ao diretor do PROCON é para falar sobre os projetos, né, lançados, os programas lançados pelo PROCON, que tem mobilizado toda a cidade, tanto em bairros como aqui no centro, quanto com os próprios empresários. A gente quer ouvir um pouco do Sidney Jardim. Isso é de autonomia direto do PROCON de Campo Mourão? Obrigado, Cid. Se isso aí já é vínculo realmente com a Federação, né, Nacional dos PROCONs, como que é feito isso? Mas antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite de estar aqui no Jornal 100 mais uma vez. Bom dia, Sidney. Bom dia, França, bom dia, Cid Sauer, bom dia a todos os ouvintes aqui da Musical FM. É um prazer, França, estar aqui de volta para falar sobre o nosso querido PROCON de Campo Mourão. E, na verdade, essas ideias e tudo mais é nossa mesmo, aqui do PROCON de Campo Mourão. Tanto é que nós temos sido reconhecidos nacionalmente também por alguns programas, alguns projetos que a gente tem implantado aqui no nosso PROCON. E até a nível de estado do Paraná, de alguns PROCONs que ainda não realizavam esse tipo de projeto e tudo mais. E hoje Campo Mourão tem sido destaque nessa área aí dos PROCONs no Paraná e no Brasil. O que para nós é uma alegria muito grande. Ou seja, o PROCON das salas para os bairros, para as empresas e para os órgãos. Exatamente, França. Você veja só, por exemplo, esse projeto que você falou, PROCON nas empresas. É um projeto, ontem de manhã, por exemplo, nós fizemos, é onde o PROCON vai até as empresas para falar sobre o direito do consumidor. E o detalhe curioso, França, é que quando a gente vai na empresa falar sobre o direito do consumidor, a gente não está falando só em relação àquela loja, aquela empresa e os consumidores daquela loja, mas nós também estamos falando com os vendedores, gerente, os funcionários daquela loja que em outros lugares são consumidores, porque eles também são consumidores. O lojista é um consumidor, né? Exatamente, eu sempre falo assim que, por exemplo, você vai fazer uma palestra para jornalista, é só para jornalista. Você vai fazer uma palestra só para advogados, só advogados, e vai por aí afora. Quando a gente vai falar para consumidor, é para todo mundo, porque 100% da população é consumidor. A gente nasce consumindo e a gente morre consumindo. Eu até brinco nas minhas falas que é bom esperar um pouquinho para morrer, que está muito caro ultimamente. Então é bom dar um tempinho aí e esperar um pouco. E o para nascer também, conversando com um amigo nosso aí que foi pai recentemente, a filhinha dele está acordando uma vez a cada 1 hora, é um reloginho acordando de madrugada. Acorda e consome. Nós somos consumidores desde a nascença. E a gente vai lá e fala isso na loja. A gente explica o direito do consumidor ligado àquela loja. Tem muitos direitos que os próprios vendedores, os próprios gerentes de loja acham que a população tem, que o consumidor tem, e às vezes não tem. Confundem muito a cabeça das pessoas. E às vezes tem detalhezinho importante que a loja ainda não se ateve e a gente gosta de ir lá explicar. O que nós queremos com isso? Queremos alinhar os nossos pensamentos para as lojas, as empresas saber como que o PROCON pensa, como que o PROCON age. Não significa que o PROCON está certo e vai ser aquilo eternamente. O PROCON pode mudar de opinião, pode mudar de entendimento, inclusive se tiver decisões da justiça diferente daquilo que a gente pensa. Numa das lojas, França, numa das visitas, um dos gerentes falou para nós: olha, eu trabalho com empresa faz 28 anos, já rodei quase todo o Paraná como gerente dessa empresa e eu nunca vi o PROCON vir nas empresas conversar com a gente. É a primeira vez que eu vejo. Então, para nós é uma alegria muito grande um projeto como esse. Você falou de outro projeto nosso, o PROCON nos bairros. O PROCON nos bairros é uma ideia muito interessante de levar o PROCON até a população, não esperar a população vir até o PROCON, porque o nosso Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro. A função do PROCON é orientar, educar, proteger e defender o cidadão. Quando a gente vai lá no bairro, a gente está fazendo isso próximo à casa dele. Nós sabemos, por exemplo, que muitas donas de casa trabalha o dia inteiro, levanta cedo, às vezes as pessoas pensam, essa fulana não trabalha, ela não faz nada. Não, ao contrário, a dona de casa é uma das que mais trabalha. Ela levanta cedo, trabalha o dia inteiro, enquanto as outras já estão descansando, ela está lá à noite amamentando, cuidando, fazendo um monte de coisa em casa. E às vezes, França e Cid, ela não tem tempo para vir até o PROCON. Então nós queremos estar lá perto da casa dela, ali pelas 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, quando ela tiver um intervalinho de 10 minutos lá na folga
folga dela, ela sai, vai rapidinho ali na esquina, onde o PROCON estiver no bairro dela atendendo, vai ser atendida, vai ser orientada, vai buscar a solução do problema dela. O que nós queremos é estar lá perto da população. O aposentado, às vezes, ele tem dificuldade para andar e tudo mais. O PROCON estando lá no bairro dele, é muito mais fácil para ele ir ali e buscar essa orientação. A gente falou ainda também de pessoas com dificuldade, que de repente o aposentado tem dificuldade para andar. E daí nós criamos o PROCON em domicílio. Hoje a gente atende o consumidor, se ele tiver dificuldade, na casa dele. É a pessoa com PCD, que é o portador de deficiência, as pessoas que têm dificuldade momentânea de locomoção e tudo mais, é passado por um critério do PROCON. Se enquadrar nos nossos critérios e avaliações, o PROCON vai lá na casa e atende na casa. Esses dias nós atendemos uma senhora, França, de cama. Ela simplesmente não consegue se mover, não tem ninguém cuidando dela, tem uma vizinha que vai lá e dá uma atenção para ela no dia a dia, ela não consegue sair dali. Resultado, nós fomos lá na casa dela e atendemos ela, onde o servidor do PROCON foi lá, com o notebook preparado, tudo mais, faz o atendimento na casa da pessoa. Isso é muito importante porque nós sabemos que o PROCON ele atende por procuração, ou seja, se você tem dificuldade para se locomover, você pode passar a sua procuração para alguém, alguém vai te representar no PROCON, mas nós sabemos que tem pessoas que não têm esse alguém, não tem para quem passar a procuração. Por incrível que pareça, nós temos pessoas que têm dificuldade para ter alguém para vir representá-la no PROCON. Diante disso, nós criamos esse projeto, nós vamos até a casa das pessoas e resolvemos isso lá. Então são com projetos assim que a gente espera levar o PROCON mais próximo à população. Nos últimos dias a gente viu o PROCON na feira, o PROCON no terminal de ônibus. Com que frequência isso vai ser feito? É semanalmente, Cid. Inicialmente nós fizemos todas as feiras e fizemos o terminal e agora nós vamos fazer uma vez por semana. Uma vez por semana o PROCON vai estar em uma feira. Escolhe uma feira, nós temos um calendário todo programado e o PROCON vai nessa feira. A ideia da feira, você ressaltou, é uma ideia muito boa também, no sentido de que o cidadão chega em casa, às vezes vai lá na feira, tem muito que vai lá para comer o pastel, o espetinho, mas tem gente que vai comprar rúcula e jiló ainda na feira. E vão lá na feira, enquanto está comprando na feira, ele pode se dirigir até a mesa do PROCON, o PROCON está com um standzinho ali e atende. E é impressionante como as pessoas têm procurado o PROCON na feira. É um projeto muito interessante, onde o servidor fica ali durante a realização da feira. Vamos fazer uma por semana, Cid, escolhendo uma. Essa semana, se não me falha a memória, nós vamos fazer a de sábado no Jardim América. Nós temos uma agenda e, se não me falha a memória, essa semana é a de sábado no Jardim América. O PROCON estará lá atendendo a população. O PROCON no terminal, essa foi uma das poucas ideias que a gente viu em outra cidade e colocou aqui. Essas demais aí a gente não viu em outras cidades. A do PROCON no terminal a gente viu e viu aqui perto de Passagem, Maringá. O PROCON no terminal atendendo a população. Gente, é impressionante a quantidade de pessoas que procuram o PROCON ali no terminal. O PROCON no terminal, Cid, respondendo diretamente a sua pergunta, é toda quinta-feira. Toda quinta-feira o PROCON de Campo Mourão estará no terminal. Inclusive amanhã a gente começa ali no horário do almoço, que é um horário de pico, que tem bastante gente para atender, e vai até no fim da tarde, onde também tem bastante gente. É interessante como que a pessoa chega no terminal, entre um ônibus e outro, ela não tem o que fazer, ela tem que esperar. Não tem outra solução para ela a não ser esperar. Ela desceu do ônibus que veio do Lar Paraná e vai pegar o ônibus que vai para o Tropical. Esse prazo que ela fica ali aguardando, ela vai ter a mesa do PROCON. O servidor que está lá é capacitado, é preparado e tudo mais para atender a população, para falar dos direitos, inclusive para resolver o problema das pessoas ali. O problema que não é resolvido, desculpa, França, que não é resolvido por falta de documentação, por exemplo, de repente a pessoa está ali e falta um documento por parte dessa pessoa, até porque a pessoa não anda com todos os documentos na bolsa. Ele prepara ela, ele agenda um horário para ela daí no PROCON, fala para ela toda a documentação que tem que ter e daí sim ela vai no PROCON e vai ser resolvido o problema dela. O fato de estar no terminal não são coisas, né, relacionadas ao transporte coletivo e a outras demandas também, né? Qualquer demanda. Não tem nada a ver com o transporte coletivo. Tá. A ideia do PROCON no terminal, até porque o transporte coletivo ele é mais ligado à ouvidoria e ao CEIMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana Laureano. As reclamações do transporte urbano mais afeta a esses dois setores do município. Nós do PROCON nós não pegamos reclamação em relação ao transporte. A nossa ideia lá é levar orientação
educação e atender a população. Ela tem uma dúvida e é impressionante como as pessoas têm dúvidas. Então ela está lá no terminal, veio na cabeça dela que ela tem uma dúvida se ela tem determinado direito ou não, se ela pode fazer aquilo ou não, ela vai lá no nosso atendimento, está lá as mesas, está lá o guichê do PROCON, o PROCON vai atender ela lá no terminal. Qual que tem sido o feedback, né, da população em relação a esses programas? Tem sido muito grande. A resposta é o quanto de pessoas que nós atendemos no ano passado. Nós batemos recorde de atendimento no ano passado e esse ano nós já começamos também com recorde de atendimento por conta da credibilidade que o PROCON vem tendo. Quando eu falo em bater recorde, França, não significa que aumentou as reclamações em Campo Mourão. As reclamações não aumentaram na cidade. O que aumentou é a credibilidade do PROCON. Antes a pessoa não tinha confiança de ir lá reclamar, hoje ela tem confiança de ir lá reclamar no PROCON porque ela está vendo que o PROCON está resolvendo. Diante disso, tem aumentado muito o nosso trabalho ali no PROCON. E o feedback é esse, é o retorno positivo que a gente tem da população, a quantidade de pessoas que procuram o PROCON nesses projetos, outros projetos que ainda estão para ser lançados e tudo mais, é esse o feedback que a gente tem. Sidney, esses telefonemas chatos que a gente recebe querendo vender coisas pra gente que a gente não quer comprar e geralmente as ligações chegam nos horários inoportunos, é caso de PROCON? É caso de PROCON, Cid. E nós temos aberto reclamações contra a empresa, desde que identifique a empresa e tudo mais. O que é difícil, Cid, eu confesso para você, é a solução. A Anatel, no nosso ponto de vista, ela tinha que pegar mais firme com isso aí. A Anatel criou aquele 0303, que só deveria ser ligação através do 0303. E eu pergunto para vocês, quem aqui que recebe ligação do 0303? Ninguém. E só deveria ser aquilo lá. E a Anatel, ela não tem punido com força essas empresas. Tanto é que nós, diretores de PROCON de todo o Brasil, nós temos cobrado isso da Anatel. Essas empresas ligam pra gente, você bloqueia um número, ela liga de outro e aí vai. O que a gente recomenda, Cid, é, em primeiro lugar, procurar não atender. Tem muita gente que é precipitado e atende. Se você atende, você está entregando que tem gente naquele telefone. E deles vão ligar novamente e assim vai. O segundo lugar, bloquear no seu aparelho. Bloqueia no teu celular. Não resolvido, tem um site www.nãomeperturbe.com.br. Entre nesse site, bloqueie esses números. Não resolveu? Procura o PROCON, nós vamos abrir processo, desde que identificado a empresa e tudo mais, e nós vamos atrás tentar resolver. Agora é engraçado, né? Nós, para conseguirmos aí um chip qualquer, tem uma dificuldade danada, né? Exige uma documentação e muito mais. E como que eles conseguem tantos números assim? É a pergunta que a gente faz, França. E eles conseguem. E o pior, França, eles conseguem números com o nosso código, com o 044. Pois é. Antigamente era só código de fora. Você olhava lá, era 021, 031, 011, aí você não atendia, resolvia. Ultimamente eles conseguem o 044. Eles ligam do 044, você vê que é daqui, você atende. Aí você vai ver, é uma dessas ligações chatas. Então eles estão conseguindo essas ligações, essas linhas, infelizmente. Nós gostamos de novidade. O que você tem para falar para nós? Sempre tem novidades, o França. E essa vez eu quero dar aqui em primeira mão para vocês e para o Boca Santa, que sempre está noticiando as notícias do PROCON aí também, um fato que aconteceu em Campo Mourão. Você sabe que a Receita Federal, ela fechou aqui em Campo Mourão e hoje quem quer atendimento da Receita tem que ir até Maringá, tem que se deslocar até Maringá e tudo mais. Inclusive inaugurou ali a antiga sede da Receita Federal, hoje é a Secretaria da Ação Social ali da Márcia Caldeirão e de toda a equipe. E tempos atrás, França, numa conversa com o prefeito Tauilo, a gente viu a necessidade de ter o atendimento da Receita Federal aqui em Campo Mourão, porque nós temos muitos idosos, muitas pessoas que têm dificuldade de ir até Maringá para resolver o problema do seu CPF. Então, diante dessa conversa com o prefeito e por uma determinação, inclusive, do prefeito, que não queria ninguém de Campo Mourão sem ser atendido pela Receita Federal e indo até Maringá. Nós procuramos uma parceria, fizemos uma parceria com a Receita Federal, já assinamos essa parceria, estamos aí no final da implantação e eu acredito que até o começo aí do mês de maio nós teremos funcionando no PROCON um posto de atendimento da Receita Federal. Então o PROCON de Campo Mourão passa a ter um posto de atendimento da Receita Federal. Todo o serviço que a Receita Federal fazia ali naquela sede dela, todo o serviço que a Receita Federal faz em Maringá, nós estaremos fazendo aqui no PROCON de Campo Mourão através desse posto de atendimento, o que resolve de vez o problema para a população de Campo Mourão estar indo a Maringá. O que nós do PROCON queremos é isso, é resolver problemas da população e é isso que nós estamos buscando e entra em funcionamento nos próximos dias. Nesse caso, vocês vão trazer terá um servidor
da Receita aqui ou é o do próprio PROCON? O próprio PROCON, é servidor do PROCON, que inclusive está sendo preparado, capacitado, são 2 servidores inclusive, preparado, capacitado, estão fazendo o curso para isso e vão passar a fazer o atendimento de toda a Receita Federal, o atendimento aqui em Camorão. É servidor do PROCON, servidor da Prefeitura de Camorão que estará prestando esse serviço dentro do PROCON. O Cid, estourou o horário, mas você aqui tem mais uma pergunta? Não, tô satisfeito. Legal, quero agradecer aqui a presença do Sidnei Jardim, diretor do PROCON, veio falar exclusivamente sobre o PROCON, né? Eu quero agradecer aqui a sua presença. Aliás, se fosse também questão de política, se de repente vier a se interessar aí em ser candidato, você ainda tem tempo, né? É diferente dos secretários, né? Os secretários têm que se dispor agora, né? O diretor do PROCON, os demais servidores do PROCON, da Prefeitura, são 3 meses de licença. Secretária, que são 6 meses. Mas nós, no momento, nós estamos pensando só no PROCON. É trabalhar pelo PROCON. Tá certo. Obrigado, Sidnei. Um grande abraço, França. Muito obrigado a você, obrigado ao Cid. Um grande abraço a todos da Musical FM. O imortal Max Moreno está chegando ali com o megafone, Cid Sauer. E nós estamos nos despedindo. Amanhã a gente volta. Um abraço a todos.